Oi, gente, bom dia. Deus abençoe nosso dia hoje, amém? Espero que estejam bem, que em nome de Jesus tenhamos um dia abençoado, que o sangue de Jesus nos revista, nos livre do mal, que a graça do Pai nos alcance no dia de hoje, amém? Eu queria compartilhar com vocês uma pequena parte de João capítulo 12, do versículo 27 ao 31. E Deus me trouxe essa palavra e me fez lembrar também lá em Atos 27 de Paulo no navio no meio da tempestade. Vamos ler junto para que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco? Diz assim: Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a essa hora. Olha só esse versículo. Aqui é Jesus e ele estava sentindo que estava chegando o momento da crucificação e tinha uma multidão perto dele. Então ele, como homem aqui, ele estava angustiado, ele estava, sabe, agoniado. E ele fez uma oração em voz alta, ele falando com Deus ali, eu acho que ele pensando, ele e Deus, e ele falou, sabe quando a gente pensa alto, ora alto? E ele chegou nesse momento aqui com Deus e falou isso. Pai, a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Ele falou assim: ó, me salva dessa hora, me salva. Tem uma multidão aqui querendo me ver, querendo me ouvir. Eu estou agoniado. E ele mesmo respondeu para ele mesmo. Ele falou: mas para isso eu vim, para essa hora. Ele falando para Deus salvar ele dessa hora, mas ele mesmo reconheceu: mas eu vim para essa hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. E aqui ele fala: Pai, tudo bem, mas glorifica o teu nome. Eu vim para essa hora mesmo, tudo bem, glorifica o teu nome, que teu nome seja glorificado. E aqui, então, veio uma voz do céu que dizia: olha só, Jesus falando com Deus ali no meio da multidão, em oração, né, em voz alta, ele mesmo para ele com Deus, e veio uma voz que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Olha só que coisa mais linda. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha que coisa linda! Como não se apaixonar por Jesus. Jesus aqui viu a multidão falando: nossa, foi um trovão, vocês ouviram isso? Não, foi um anjo. E todos ali ficaram tudo alvoroçados porque ouviram nitidamente a voz de Deus falando com Jesus. E Jesus simplesmente olha para eles e fala: essa voz aí, essa resposta, não foi por amor a mim, foi por amor a vós. Olha só que coisa mais linda. E me fez lembrar de Paulo, lá em Atos 27, Paulo no navio, né, como prisioneiro, e tinha vários homens ali dentro desse navio, e eles passando por tempestade, e todos pensando que ia morrer, e Paulo ali naquela situação, ouviu a voz de Deus também. Deus falou com Paulo: Paulo, não temas. Eu tenho um propósito contigo, você vai chegar em Roma, então esse povo não vai morrer, todos serão salvos, todos que estão nesse navio serão salvos. Olha só que lindo, porque Paulo também estava ali como homem de Deus, com um propósito a ser cumprido, como Jesus. Jesus estava ali, né, como um instrumento de Deus para salvar todos aquela multidão, salvar todos nós, né, ali na crucificação que estava chegando o momento. E como Jesus, Paulo também ouviu uma voz de Deus, a direção, e falou: todo mundo pode ficar, todo mundo calmo. Ninguém vai morrer nesse navio, né? Seremos todos salvos. Que a gente possa ser esse instrumento de Deus, mesmo quando nós estamos angustiados ou quando estamos, né, numa tempestade, que a gente pare
e consiga ouvir a voz de Deus, que a gente pare e converse com Deus e ore ao Senhor, mesmo que esteja num momento conturbado, mesmo que tudo esteja contrário, um cenário difícil de enfrentar, que a gente pare tudo e converse com Deus. Senhor, e agora? Quando a gente olha, né, para o Waze, aquele GPS que todos nós já sabemos mexer, glória a Deus, a gente vê que quando a gente está ali dirigindo e a gente erra o caminho, o Waze imediatamente fala, né, vamos recalcular a rota. A gente não precisa parar o carro, a gente não precisa descer do carro, a gente só continua ouvindo a voz do Waze, né, daquele GPS, recalculando a rota, mesmo que a gente esteja saindo um pouquinho, ele, opa, você errou, vamos voltar para a rota. Se o GPS, se um homem é capaz de criar isso, imagine Deus, o nosso Criador, quando a gente precisa de ouvir a voz do Pai, quando a gente precisa de uma direção do Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele vai falar conosco, que a gente possa ouvir essa voz. Mesmo que a gente erre o caminho, a gente não precisa parar, a gente não precisa desligar o motor, a gente não precisa sair, a gente só precisa continuar mais totalmente conectados, atentos à voz do Senhor, que Ele vai nos direcionar. Ele vai falar conosco, porque a gente precisa concluir o propósito que Ele tem na nossa vida. A gente precisa dar continuidade naquilo que Ele tem para a nossa vida. E para isso, a gente precisa estar atento à voz do Senhor, atento às palavras que Ele vai dar, para que o nome dEle seja glorificado, para que as vidas ao nosso redor também sejam abençoadas, sejam salvas, recebam das bênçãos do Senhor e que a gente consiga chegar no propósito que Ele tem para nós. Amém? Que a gente seja esse instrumento de Deus, onde Deus nos colocar, que a gente consiga parar, ouvir a voz dEle e dar continuidade. Não precisa desligar o motor, não precisa descer do carro, porque é só necessário que a gente fique atento, porque Ele vai falar conosco. E mesmo que as pessoas, né, ficam ali, meu Deus, foi um trovão, foi um anjo, e a gente vai estar ali como instrumento de Deus, falando, foi o próprio Deus, falando por amor de vós, por amor de todos nós, porque Ele fala. Ele não vai deixar um filho dele perdido, Ele não vai deixar um filho dele sem rumo, Ele não vai deixar um filho dele desnorteado, porque Ele é a nossa direção, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz, Ele ilumina nossos caminhos, a palavra dEle veio para isso. Então, que a gente só pare e preste atenção na direção que o Senhor tem para nos dar. Amém? Fique com Deus, que possamos hoje ouvir a voz do Pai, nos redirecionando, recalculando a nossa rota, para que a gente não se perca no meio do caminho. Amém? Fique com Deus.